E durante o pronunciamento feito por Donald Trump, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos deu mais detalhes da operação que resultou na captura do casal que comandava a Venezuela, do ditador venezuelano Nicolás Maduro e da mulher dele. Aqui no estúdio, em São Paulo, já estou ao lado da editora de internacional Luciana Caxan, que vai nos ajudar a compreender em detalhes aquilo que é possível, né, que temos de informação, né, Luciana? Como foi essa operação tão fantástica, tão surpreendente e tão bem sucedida em tão pouco tempo, que capturou Nicolás Maduro? Boa noite, bem-vinda. Boa noite para você, Yuri. Boa noite para todos que nos acompanham. Você já deu aí essa linha do tempo principal com os principais acontecimentos aí dessa operação, como você disse, que vai virar filme em breve. Mas aí, durante esse pronunciamento, Dan Kane, que é o principal general lá do exército, dos militares, né, americanos, ele detalhou algumas partes. A gente preparou uma arte aqui para mostrar mais ou menos como é que aconteceu. Então, foi assim. Como você falou, foi uma força especial do Exército Americano, a Força Delta, mas também com a ajuda de agentes do FBI e da CIA, que são aqueles agentes que trabalham no exterior. Como você disse, Yuri, foram meses de preparação, eles ficaram ali rastreando todos os movimentos de Maduro, que um dia dormia num lugar, outro dia dormia no outro. Então, eles ficaram meses seguindo, fazendo esse rastreamento, para entender os protocolos de segurança de Maduro. E para escolher o dia que teria menos dano civil e o maior elemento de surpresa. Então, eles queriam juntar esses dois aspectos para ter uma operação bem sucedida. As decolagens começaram... aqui a gente não vê um pouquinho para cima ali, seria aquela região do Caribe, onde fica Porto Rico. E a gente tem noticiado já há algum tempo... No detalhe aqui dá para ver, né? Exatamente. Aqui um pouquinho melhor ali a localização do recorte que a gente está fazendo. Exatamente. Né? A gente noticiou há algum tempo que os navios estavam ali na região de Porto Rico, os jatos americanos chegaram a sobrevoar o Caribe, mas não entravam no espaço aéreo por si só da Venezuela. Mas aí o que desculpa te interromper, o mais recente, inclusive, foi aquele ataque a um cais, né? Isso, exatamente. E aí sim, o primeiro em território venezuelano propriamente dito. Exatamente. Inclusive, eles falaram nesse elemento de surpresa, mas era um sinal bem claro que a coisa ia escalar para chegar no que chegou hoje, né? Que é tudo tão fantástico que a gente não achou que ia ser tão rápido. Mas aí o que aconteceu? No início da noite, as decolagens começaram a sair dessas regiões do Caribe com destino à Venezuela. Foram aí mais de 150 aeronaves. Entre essas aeronaves eram bombardeiros, caças, aeronaves de inteligência, reconhecimento, vigilância, enfim, um aparato completo para que essa operação de extração desse certo. O Dan Kane falou, o general, ele disse o seguinte, que o tripulante mais jovem tinha 20 anos e o mais velho tinha 49 anos. E todos eles tinham milhares de horas de voo, que eram o que ele quis dizer que eram pessoas muito capacitadas para fazer uma operação tão delicada. Bem experiente, né? E esses pontos aqui, desculpa, Lu, só para você nos explicar, são os locais em que se tem confirmação de que houve algum tipo de ataque. Exato, eu vou chegar lá já. Aí o que aconteceu? Primeiro saíram esses 150 aeronaves, depois começaram a sair os helicópteros com a força de extração, que é o grupo que ia retirar Maduro e a Cília do complexo de lá. Então, esse grupo, eles foram depois. Aí, o que aconteceu? Ao se aproximarem no espaço aéreo da Venezuela, esses caças, eles fizeram tipo um corredor de acesso. Então, eles foram fazendo esses ataques para desativar os sistemas de defesa da Venezuela, para que os helicópteros pudessem passar em segurança e chegar aí direto ao destino ali para fazer a retirada do ditador Maduro e da esposa dele, a Cília. Eles chegaram, como você disse, às 3h01 no horário de Brasília, lá no complexo. Os helicópteros sofreram danos. Uma das aeronaves, inclusive, acertaram uma das aeronaves, mas ela continuou voando. Falou que foi um dano só superficial, que conseguiram ali continuar com o trajeto, né? Eles desceram lá no complexo, em Caracas, entraram lá no quarto, como foi dito, né? Maduro tentou escapar, como você explicou, só que aí Dan Kane falou que eles se renderam, tanto Maduro quanto a Cília, eles viram que não ia ter para onde fugir, não ia dar, eles acabaram se rendendo. Então, eles colocaram de volta a equipe de extração, colocaram os dois dentro dos helicópteros. Ao sair, os helicópteros também trocaram tiros, as aeronaves que estavam ali também esperando a saída dos helicópteros para acompanhá-los, trocaram alguns tiros ali.
O Trump até comentou na hora do pronunciamento que alguns cubanos que faziam a segurança foram atingidos, foram feridos, mas ele não deu detalhes nenhum e a gente ainda está tentando confirmar essa informação. De lá, eles partiram de volta para as bases aéreas ali da região de Porto Rico e tal, onde foi que eles embarcaram no USS Iwo Jima, que é o navio de guerra, e daí de lá eles foram até Guantánamo e a história a gente já sabe. Pegaram um avião, foram até Nova York e agora estão a caminho por helicóptero o centro de detenção Metropolitan lá em Brooklyn. Pois é, quer dizer, tem aqui essa geografia que nos permite ver o quanto foi uma ação muito estratégica, como você disse, para que ficasse, agora fica mais claro de entender que alguma resistência houve, mas muito pequena em relação, em proporção à capacidade de ação dos agentes americanos e, de fato, quer dizer, entrar no território de qualquer país, na capital deste país, no local em que fica este líder, que, por questões de segurança óbvias, fica num esquema de proteção, pressupõe-se, de segurança bastante alto e, ainda assim, os agentes americanos conseguiram ser super bem sucedidos. É óbvio que o poder bélico, né? Se for comparar ali os exércitos dos Estados Unidos com as forças da Venezuela, com certeza a Venezuela sairia perdendo como perdeu. Mesmo assim, houve uma resistência, não foi uma coisa assim, simplesmente foi lá pegaram. Teve uma resistência, teve toda uma preparação, toda uma estratégia e foi feito esse corredor de acesso aí, atacando esses lugares em volta do local onde o Maduro estava para que os helicópteros pudessem chegar até lá, Yuri.